Irmãos, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nessa noite eu quero dividir com os irmãos algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 18, verso 20, que diz assim: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Meus irmãos, todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, da destruição, do pecado que acontecia naquela cidade, mas eu quero trazer aos irmãos hoje um pensamento que diz assim: a Bíblia fala que tinha um homem que morava em Sodoma que chamava Ló. Ló era sobrinho de Abraão, né? A história conta que ele era um cara correto, um cara direito, provavelmente cresceu com Abraão, aprendendo, né? Abraão ensinou para ele os preceitos de adorar a Deus, de adorar o Senhor Todo-Poderoso, e Ló cresce com ele aprendendo isso, né? Ló resolve ele morar em Sodoma e Gomorra, porquanto que a cidade era uma cidade muito próspera da época. E a Bíblia fala que o clamor de Sodoma, o pecado de Sodoma chegou até Deus. Veja bem que não só o clamor, quando a gente começa a orar, clamando a Deus, chega a ele, mas como também o pecado, quando tá demais, também chega a ele. E qual que é a diferença de Sodoma e Gomorra para os dias de hoje, né, meus amados irmãos? A lascívia, a impureza, a paixão desordenada, a mentira. E aquilo chegou até Deus e começou a incomodar. Veja bem que Ló morava ali, Ló tinha uma vida confortável, né? A Bíblia fala que ele estava na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Por alguns motivos. Primeiro, porque onde os viajantes chegavam, né? Quem queria negociar ficava ali na porta da cidade para ver o que a pessoa queria, se ia comprar, vender. E porque provavelmente Ló também não estava mais, não compactuava com o que estava acontecendo lá dentro. Mas Ló também não tinha força para sair dali de dentro. Ló não deixava, talvez os seus bens, talvez a vida que ele levava, a sua família estava numa vida confortável, e Ló não conseguia deixar Sodoma e Gomorra, apesar de não compactuar, de não concordar com tudo que estava acontecendo ali dentro. Então talvez por isso, por dois motivos, ele ficava na porta da cidade. O primeiro, para negociar, continuava prosseguindo a vida dele, e segundo, porque não compactuava. Meus amados irmãos, mas você vê que os anjos chegaram ali e Ló já percebeu que eram homens diferentes. Ló já percebeu que eram pessoas diferentes e já os convida para sua casa. Veja bem, meus amados irmãos, que tem hora que a gente está tão habituado, tão confortável na nossa situação e a gente não consegue ver o entorno da gente, e aquilo ali começa a nos contaminar. E Deus não queria que isso acontecesse com Ló, porque Ló, ele estava vivendo ali, mas não tinha força para sair. Então Deus teve que pegar ali e dar uma espremida em Ló. Teve que dar uma apertada, né? Para tirar Ló dali. E a Bíblia fala que ele hospedou aqueles homens na sua casa, e aquela cidade estava tão corrompida, tão perdida, que os homens queriam destruir a casa de Ló. E Ló sai lá fora e começa a falar para aqueles homens não fazerem aquilo. Ló começa a falar para aqueles homens não continuarem com isso, né? E os estrangeiros falam ali em Gênesis 19, capítulo 9, que diz assim, ó, eles porém disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo vem aqui habitar e quer ser juiz em tudo. Veja bem que quer dizer em tudo, ou seja, Ló provavelmente já devia estar acusando, falando, isso é pecado, isso é errado, em outras ocasiões, não façam isso, Deus não se agrada, Deus não gosta disso. Então aqueles homens já não aceitavam mais aquela situação, aquilo que Ló vinha fazendo. Entendeu, meus amados irmãos? Então, aqueles homens pegam e dizem para Ló, vê que a cidade não tem mais jeito, falam, ó, pega sua família e escapa, que amanhã cedo nós vamos destruir a cidade. Veja bem que Deus ainda apertou Ló para tirar ele de lá, que Ló não queria sair dali. Pode ver que não partiu de Ló para querer sair dali. E quando ele chamou os genros dele, é no verso 14, né, que diz assim, então saiu Ló e falou aos seus genros que haviam de tomar suas filhas, e disse, levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos seus genros. Não é igual ao dia de hoje? A gente prega, a gente fala, isso está errado, não façam isso, não faz aquilo, Deus não se agrada. E a gente zomba, fala, um retrógrado, a um cara que não tem a mente aberta, a um cara que não entendeu que o mundo mudou, que isso não existe mais. Meus amados,
a gente tem que continuar pregando, falando, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. E Apocalipse 6, 9 e 11 fala que as almas que estão junto de Deus clamam por justiça, para que o Senhor venha fazer justiça, para que o Senhor venha mudar esse mundo. E a Bíblia fala que o Senhor vai fazer justiça. Tá só esperando alguns outros chegar, eu, você e tantos outros que vamos estar na presença do Senhor, tá esperando isso para vir trazer a justiça a esse mundo. E a palavra diz em Romanos 12, 2, né, que a gente não deve nos conformar com esse mundo. Meus amados, não se conformem com esse mundo. Transforme esse mundo. Transforme esse mundo pela pregação. Mesmo que todos ao seu redor estejam corrompidos, mesmo que todos ao seu redor não escutem, pregue a palavra. Se arrependa enquanto é tempo. Meus amados irmãos, o mundo jaz o maligno. Você pode ver, você liga a televisão, é só coisa errada. Você liga o jornal, é só tragédia. O mundo se acabando em guerra. Parece que você está lendo a Bíblia, está lendo os jornais atuais. Então eu quero dizer, se achegue ao Senhor enquanto é tempo. Se achegue ao Deus Todo-Poderoso enquanto ainda há tempo, porque chegará o dia, meus amados irmãos, que a arca será fechada. Chegará os dias, meus amados irmãos, que não haverá mais perdão. Chegará os dias, meus amados irmãos, que o Senhor não mais será o nosso advogado, mas sim o nosso juiz. Louvado seja Deus. Então nesse dia de hoje eu quero convidar os irmãos a quê? A estar na presença do Senhor, a não se conformar com esse mundo, a não acreditar que desde que eu sou criança as pessoas falam, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e alguns estão falando, não, Jesus não vai voltar mais. Vai voltar. Na hora que a gente menos espera, esse céu vai ser aberto de fora a fora e o Filho do Homem vai vir buscar a sua igreja. Então nesse dia de hoje, nessa noite, eu quero te dizer, não se conforme com esse mundo. Meus amados, o pecado gera em nós uma ruptura, o pecado gera em nós uma tristeza. Louvado seja Deus. Então quando a gente erra, que todos pecamos, eu peco, eu erro, mas quando a gente sente a dor do pecado, isso quer dizer que a gente está sentindo, a gente quer melhorar, a gente quer mudar. O pecado tem que gerar em nós uma ruptura, uma quebra, uma tristeza. Não pode ser normal, a gente não pode se conformar, a gente tem que sim continuar falando, isso é errado, isso é pecado, não faça assim, não faça assado, volte para o Senhor enquanto há tempo. Meus amados irmãos, então a palavra de hoje eu quero encerrar assim: não vos conformeis com este mundo. Não esteja nesse mundo. Nós somos peregrinos, estamos passando. Nós estamos de caminhada. É como você entrar numa cidade hoje e amanhã você sair dela. Nós estamos passando por este mundo. Então, que nessa noite todos nós venhamos entender que nós somos peregrinos. Peregrinos numa terra estranha. Nós estamos partindo para morar no céu, onde não haverá luto, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde o Senhor será a luz, onde só haverá gozo, paz e alegria. Então não vos conforme. Continue acreditando. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer te salvar você. Ele quer salvar a sua família. Não estou dizendo para ninguém correr atrás das suas coisas, não. Nós temos que trabalhar sim. Mas a gente tem que trabalhar não acreditando que o mundo, que o céu é aqui. Não. Nós temos que trabalhar sabendo que nós estamos de passagem e que o céu nos espera. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.